Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 11 de junho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje, mais um Fala Baixada especial, nós vamos conversar com o secretário Daniel Sorange. Professor Daniel Sorange, à frente da Secretaria, mais uma vez à frente da Secretaria de Saúde da nossa capital, da nossa cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Mauro, super obrigado. É um prazer estar aqui no Fala Baixada, sempre disponível. Professor, eu queria perguntar, não falar de Covid, não vamos falar de Covid, mas não falar só de Covid, porque a impressão que dá é que o mundo só existe Covid, né? E tem muitas outras providências que secretarias de saúde do Estado, dos municípios, Ministério da Saúde precisa prestar atenção para ajudar a nossa gente, né? Orientando, atendendo. Eu estou falando isso porque foi da sua gestão anterior, no governo também do Eduardo Paes, o avanço nas clínicas da família e muitas outras providências que foram tomadas. Queria falar como é que está essa situação e como é que você encontrou a parte física, né, estrutural das clínicas, que já teve uma atenção super especial e depois ficou muito abandonada. Mauro, a saúde do Rio ela é muito mais do que Covid, mas o que a gente viveu ano passado com a Covid é um símbolo do que aconteceu com a saúde pública de maneira geral. Nos últimos 4 anos, a Prefeitura deixou de investir na atenção primária, no saúde da família, nas clínicas de família, e deslocou essa curva de atendimento para outras áreas fora da saúde. Mas esse era um problema crônico da cidade do Rio de Janeiro e também do país, que é investir muito em hospital, ou investir em hospital a maior parte do recurso, e deixar de investir na atenção primária. Então, na gestão do prefeito Eduardo Paes anterior, o nosso trabalho foi organizar as unidades básicas. Então, inaugurar novas clínicas de família, reformar os postos de saúde antigos, porque a grande maioria dos problemas de saúde das pessoas são resolvidas ali. Então, quando a gente olha para as grandes epidemias nossas, qual os principais serviços que resolvem a vida das pessoas na epidemia? E aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve um monte, Mauro. A gente teve epidemia de dengue, zika, chikungunya. Se a gente lembrar, no primeiro ano, lá em 2009, da gestão do prefeito Eduardo Paes, a gente teve a primeira epidemia de H1N1, de gripe. E o que foi o grande diferencial no combate dessas pandemias, e o que é o que a gente está fazendo agora no combate da Covid, é utilizar a atenção básica, é utilizar os centros de saúde, as clínicas de família. Infelizmente, nos últimos 4 anos, sem investimento, Crivella reduziu muito a quantidade de pessoas trabalhando nessas unidades. A gente perdeu 1.000 médicos, perdeu aproximadamente 5.000 profissionais de outras categorias. E a estrutura física, como você colocou, foi muito prejudicada. Então, a gente tem 2.700 aparelhos de ar-condicionado sem funcionar nas unidades básicas. 2.700. A gente tem uma estrutura física que foi se deteriorando ao longo do tempo, sem manutenção predial e corretiva nesses 4 anos. Isso está dando muito trabalho agora nesse início de governo, para a gente conseguindo retomar uma coisa que parece básica, simples, que é fazer manutenção predial e que não foi feita. Além, claro, da recomposição dos profissionais. Então, saúde é serviço, e serviço depende da relação interpessoal e ter um grupo de profissionais bem treinados, bem capacitados. Então, esse está sendo o desafio aí da nova gestão, estruturar e reforçar a atenção básica para as outras doenças, mas também para o combate à Covid, né? Secretário Sorange, uma coisa que a gente observa em vários municípios, né? Queria dizer que nós estamos em 85 municípios, a rede CNT está em 85 dos 92 do nosso estado, não só na Baixada, não só na Zona Oeste, não só nessa região toda nossa aqui, na região metropolitana, mas em 85 cidades. Então, os problemas são muito parecidos, por exemplo, na Baixada Fluminense, muito parecido com São Gonçalo,
muito parecido com a Zona Oeste, né? Em Realengo, Bangu, Santa Cruz. É um fato que nos chama a atenção é que a Baixada Fluminense é alimentadora da cidade do Rio de Janeiro na questão dos trabalhadores. A gente observa isso no dia de feriado. Feriado, o trânsito está tranquilo. Não há feriado nem na ponte, né? O trânsito está muito tranquilo, que mostra a importância da Baixada, de Niterói, de São Gonçalo, para colocar a capital, colocar a cidade para funcionar. Eu queria lhe perguntar, vários prefeitos falam assim, nós atendemos muita gente que é da Pavuna, diz o prefeito de Nilópolis, ou de Nova Iguaçu, ou de Mesquita, ou de Duque de Caxias. Nós atendemos na Baixada inteira, isso aqui. E a cidade do Rio de Janeiro também não atende o povo da Baixada que foi para lá trabalhar? Com a Universidade do SUS, isso não é uma coisa justa? Não é normal que esse atendimento exista? Ou sobrecarrega a rede da capital? Todos os sistemas do mundo, Mauro, as capitais têm uma obrigação clara e já definida historicamente. Isso pode ser uma capital no Brasil ou até outros países que têm sistemas universais iguais ao nosso, com a mesma característica do SUS. Então, você pegar os ingleses, Londres, por exemplo, é um grande oferta serviços para toda a região. Você pegar as principais capitais brasileiras, elas têm essa obrigação, principalmente o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro foi capital federal, tem uma rede federal bastante consistente, uma rede federal importante, que é responsável por toda a alta complexidade, tem uma rede estadual muito superior ao que teria em outras regiões do estado, e também tem a rede municipal, que é um legado aí de tudo que foi construído na capital federal. Então, um secretário de saúde e o prefeito Eduardo Paes sempre coloca isso, né? A capital tem a responsabilidade, claro, de conseguir dar suporte para a região e tentar organizar os serviços da alta complexidade. Esse é um desafio, porque não é um desafio simples. A capital ela precisa organizar os serviços de alta complexidade e média complexidade das outras cidades, mas a gente tem um problema sério, que é a atenção primária. O saúde da família, a atenção primária que faz o pré-natal, o primeiro contato, ela precisa ser estruturada em todas as cidades. E durante muito tempo, muitas cidades não estruturaram a sua rede de atenção primária como deveria. Então, vou dar um exemplo da cidade de Mesquita. A cidade de Mesquita, até 4 anos atrás, não tinha cobertura de saúde da família praticamente nenhuma. Era uma cidade que era quase que um vazio sanitário em atenção básica. Gradativamente, aí a gestão da prefeitura atual de lá foi inaugurando novas unidades, foi recompondo as equipes de saúde da família e consegue dar conta dos serviços de atenção primária no próprio território. E aí só transborda para a capital ou para outras cidades da região, o que de fato tem que ser feito em agregado. Na saúde, a atenção primária ela é feita perto da casa das pessoas e ela tem muito mais qualidade quando é feita assim. E os serviços de maior complexidade, grandes cirurgias, exames complexos, transplantes, eles precisam ser feitos em agregado, em grandes unidades hospitalares. E não dá para ter uma grande unidade hospitalar em cada região da cidade do Rio ou em cada região do estado. Então é muito importante que os serviços de alta complexidade sempre fiquem concentrados. Isso melhora a execução desses serviços, muito mais fácil você transportar um paciente para um serviço de alta complexidade. Agora, os serviços de atenção primária, eles precisam funcionar em todas as cidades. Então, essa discussão, se isso é responsabilidade da Baixada, ou do município de interior, ou da capital, ou entre municípios, isso acontece também com Niterói, São Gonçalo. Ela é uma discussão já superada, né? A gente precisa avançar agora quais são as responsabilidades de cada um nesse sistema. E a primeira responsabilidade é ter um serviço de atenção primária estruturado, ter uma boa cobertura de saúde da família. Então, a gente vê que muitas cidades conseguiram fazer isso e, claro, que a população percebe que o serviço fica muito melhor, a qualidade do atendimento é muito melhor
quando eu tenho uma atenção primária forte e organizada, né? Para isso acontecer, não tem que ser precedido de um treinamento de pessoal, de jeito de atender, de maneira para entender o paciente. Despolitizar algumas áreas cuja necessidade específica é de atuação técnica. Muita gente diz que está fazendo dever de casa, mas se eu olhar no caderno que ele foi fazer o dever, as páginas estão em branco. É isso, assim, é muito importante que o sistema de saúde, que a gestão da saúde saiba onde ela quer chegar. E para saber onde quer chegar, precisa ter formação, conhecimento científico para analisar como funcionam os outros sistemas de saúde do mundo ou dentro do próprio Brasil, quais são as coisas que dão melhor resultado do que outras. Eu costumo sempre falar com os alunos lá na Fiocruz, com a nossa equipe, é que alguns remédios, e eu vou dar um exemplo da sífilis. A sífilis é uma doença que você trata ela com penicilina benzatina. É uma injeção barata e fácil de tratar. Se você utiliza um outro medicamento, às vezes muito mais caro, ele não vai ser eficiente para tratar isso. Na organização do sistema, na saúde pública, isso acontece da mesma maneira. Às vezes a gente vai por um caminho que não tem evidência científica, que não vai dar um bom resultado, que já foi estudado, que aquilo não vai dar resultado no futuro, e as pessoas insistem naquele caminho. O resultado sempre, ou quase sempre, é muito ruim. Quando a gente fala de cidade, não dá para a gente ficar experimentando qual medicamento ou qual política pública que a gente vai fazer. Então, acho que o principal diferencial da primeira gestão do prefeito Eduardo Paes e da segunda foi trabalhar com evidência científica. Qual é o caminho que a gente precisa colocar nessas políticas públicas e aonde a gente quer chegar, onde que a gente vai chegar. Então, a construção das clínicas de família, por exemplo, da capital, que foram construídas também em várias cidades aí do estado, em outras cidades do país, elas vêm de uma formulação de política pública que se baseia na organização das clínicas de cuidados familiares de Portugal, das unidades de saúde da família do Canadá, da Austrália, da Inglaterra, que são sistemas de saúde muito mais antigos do que o nosso e que já aprenderam o que a gente precisa aprender, que já percorreram esse caminho que a gente precisa percorrer, e é por isso que elas dão tanto resultado, um resultado tão positivo nos indicadores de saúde, na qualidade de vida das pessoas. Então, hoje a gente já sabe, tem evidência científica suficiente para falar que investir no saúde da família, investir na atenção primária, investir nas clínicas de família, dá muito resultado do ponto de vista de médio a longo prazo para aquela população que vai ser atendida. O principal diferencial de um sistema de saúde de qualidade para um sistema de saúde ruim é que quando você pergunta para a pessoa, você fala para o paciente, olha, quando você fica doente, quem que você procura? Qual a pessoa que você procura quando você fica doente? Se aquele paciente sabe falar, eu procuro o meu médico, doutor Daniel, ele me acompanha sempre, conhece a minha história, sabe os medicamentos que eu tomo. Isso só sistemas de saúde bem desenvolvidos que conseguem fazer. E aí quando a gente vê uma pessoa mais rica, que tem mais condição, pergunta para ela, ela na hora fala o nome do profissional, do médico, ou às vezes nem é o médico, às vezes é o enfermeiro, alguém da família que acompanha ela ao longo do tempo, a gente vê que aquela pessoa tem um bom sistema de saúde. O problema é que ainda tem sistemas de saúde, tem gente que acha que quando você pergunta para o paciente, quando você fica doente, quem você procura? Eu procuro aquela unidade de pronto atendimento tal, eu procuro aquela unidade tal, sem referenciar o nome de uma pessoa, é sinal que aquele sistema ainda precisa evoluir bastante. Criar mais identidade, né? Tem que criar mais identidade, tem que criar mais vínculo daquele funcionário com aquele paciente, que às vezes a gente tem bons serviços de saúde que não tem vínculo com o paciente. E é essa interação paciente-profissional que faz as coisas de fato avançarem. O paciente começa a confiar mais no médico, sabe? Olha, eu sei, o doutor Daniel é meu médico, ele está falando que eu não preciso fazer esse exame. Porque na maioria das vezes as pessoas pedem algum exame que elas não precisam. E aí
tem médicos que acham, eu posso prescrever esse exame porque ela está pedindo e coisa. Isso não vai causar bem para ela, não vai causar bem para o sistema de saúde que vai gastar mais e não vai resolver o problema no final. Então, essa identidade entre profissional e paciente é o que a gente vem buscando aqui no Rio de Janeiro há anos, quando se começou a inaugurar as clínicas de família. É um pouco que a gente está tentando construir agora nessa nova gestão e é um pouco o que os principais sistemas de saúde do mundo já fizeram. Então, a gente precisa ver. Tem cidades aqui no Brasil em que isso é muito claro. Assim, você pega Florianópolis, por exemplo, você vê que todo mundo conhece o seu médico, a sua enfermeira, o seu agente comunitário, sabe quem é o responsável pelo seu cuidado. Esse é um grande desafio que a gente ainda tem para percorrer, né? O senhor concorda que as universidades, sobretudo as de medicina, também de enfermagem, ela teria um papel mais relevante se desde a formação do médico, desde o primeiro período, ele já tivesse esse foco de integrar paciente, médico e comunidade? Porque o médico de família e tal virou como se fosse uma pós-graduação, uma especialização, não é isso? O senhor, por exemplo, tem essa expertise, tem essa formação de entender o paciente. Mas muitos médicos não, eles têm costume de dizer, nem olhou para a minha cara. O doutor nem olhou para a minha cara. O doutor nem... Isso não vem desde a formação lá da Faculdade de Medicina? Esse é um desafio, porque há muito tempo vai se formando médico para ver só a questão da doença daquele paciente. Eu tenho uma dor nas costas, eu prescrevo um remédio para dor e mando o paciente embora e aquela dor vai melhorar. Só que muitas vezes aquele problema de saúde que ele tem não é aquele sintoma que ele está apresentando. Às vezes ele trabalha carregando peso ou tem uma postura inadequada no seu trabalho. E um pouco mais de conversa, um pouco mais de consulta, você consegue identificar o problema do paciente e não tratar só o sintoma ou só aquela queixa que ele vem trazendo naquele momento. Então o desafio isso é um desafio que está na mudança da grade curricular das faculdades de medicina. A maioria das faculdades de medicina está mudando a sua grade curricular, que é uma discussão antiga no Ministério da Educação, para um currículo onde se consiga de fato fazer isso, aproximar o médico da comunidade, que aquele médico comece a ter uma relação mais integral daquele paciente, que consiga ver o paciente além só daquele problema de doença que ele tem, mas sim o problema de saúde dele como um todo. E esse é um desafio, que não é um desafio simples de se fazer, porque na cultura médica, ao longo de anos, o exame é preferencial do que você escutar aquele paciente. Às vezes você escutar o paciente, você tem mais capacidade de resolver o problema dele do que simplesmente prescrever um remédio ou fazer um exame, né? Esse é um desafio. As faculdades têm mudado os seus currículos de maneira muito importante. A universidade, várias universidades estão avançando nessa mudança curricular e a gente tem certeza e muita confiança de que isso vai melhorando a cada ano, né? Professor Daniel Solange, eu queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que no segundo bloco nós possamos falar de doenças agressivas que não são muito bem cuidadas. Continuando nesse seu raciocínio, estou conversando aqui com o secretário municipal de saúde aqui da cidade do Rio de Janeiro, professor Daniel Solange. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o médico secretário municipal de saúde, Daniel Solange. Voltando um pouco para falar do H1N1, das vacinas. É verdade que a vacina conhecida como vacina da gripe
tem vacina e não tem paciente, os pacientes não estão indo nos postos de saúde. Tem acontecido isso aqui no Rio de Janeiro também? Mauro, a cobertura vacinal das outras doenças vem caindo muito ao longo dos últimos anos, mas nesse ano de Covid caiu ainda mais. A gente está tendo a campanha de vacinação da gripe, que é uma campanha super importante, no mesmo momento que a gente está na campanha de vacinação para Covid. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas com mais de 60 anos já podem procurar uma unidade de saúde para se vacinar para a gripe. E a gente recomenda que as pessoas venham se vacinar o quanto antes. Infelizmente, ainda a gente está tendo uma baixa procura na vacina para a gripe, porque as pessoas estão muito mobilizadas com a vacina da Covid ou com a Covid. Então, até é ótimo a gente ter essa oportunidade aqui para poder convidar as pessoas que estão assistindo o programa para se vacinarem contra a gripe também. Então, pessoas com mais de 60 anos já podem procurar as unidades de saúde para se vacinarem contra a gripe. Estão abastecidas? Estão abastecidas, todas as unidades têm vacina para a gripe. E também os grupos especiais já começam aí na próxima semana. Trabalhadores da saúde novamente, alguns trabalhadores de grupos especiais também vão estar dentro aí na próxima semana para vacinação para a gripe. Queria falar sobre a tuberculose. E a H1N1. Desculpa. A H1N1 foi muito parecido com o que a gente já teve com a Covid, só que numa proporção muito menor, né? Não sei se você vai lembrar, o Rio de Janeiro foi a primeira capital a pegar o primeiro caso de H1N1, fazer ações de bloqueio. Felizmente, rapidamente a gente teve uma boa interação com o Ministério da Saúde, que comprou o Tamiflu, que era a medicação de escolha da época, fez uma compra nacional, distribuiu para o país todo. E o outro desafio foi a vacinação da H1N1, que foi uma vacinação bem importante e incorporou no calendário para todo ano. Muito provavelmente com a Covid, a gente vai ter uma situação parecida com essa. Vamos vacinar para a Covid toda a população esse ano, mas muito provável da gente ter que repetir a vacina para a Covid ano que vem para toda a população. É provável que essa terceira dose de vacina para a Covid venha um ano depois da primeira dose da vacinação para a Covid. Eu queria falar sobre tuberculose, mas antes queria perguntar, já que o senhor falou em interação com o Ministério da Saúde, hoje, qual é a interação da Secretaria de Saúde, não do governo municipal, não do prefeito, não, da sua secretaria, da secretaria que o senhor comanda, qual é a interação tanto com a Secretaria de Estado de Saúde quanto com o Ministério? Eu sou da Fiocruz, né? Eu estou cedido para o município, na verdade, sou funcionário do Ministério da Saúde. A nossa relação com os técnicos do Ministério é muito boa, tem evoluindo bastante. O ministro Queiroga, que acabou de entrar, ele tem contribuído muito para melhorar a logística do Ministério da Saúde. Só para você ter uma ideia, as vacinas eram produzidas na Fiocruz, elas iam para o depósito central do Ministério da Saúde e só depois eram distribuídas para a Secretaria Municipal. Com a entrada do ministro Queiroga, já fica aqui o meu agradecimento para ele, ele mudou essa logística e hoje o Rio recebe diretamente, o Estado do Rio recebe diretamente as vacinas da Fiocruz, sem precisar ir para o almoxarifado central do Ministério da Saúde. Então a relação é muito positiva, a gente consegue gradativamente resolvendo os problemas de maneira geral, da Secretaria de Saúde com o Ministério. E a gente tem um pedido que é um pedido antigo, mas é um pedido fundamental para a rede do Ministério da Saúde. Infelizmente, as unidades de saúde federais vêm morrendo. Assim, se você olhar o Hospital do Fundão, que é um clássico, talvez o melhor hospital da cidade, no seu aspecto construtivo, ele precisa de uma reforma urgente, ele está muito deteriorado. Foram muitos anos sem investimento. O Hospital Geral de Bom Sucesso pegou fogo e está sem funcionar. Ele é um hospital estratégico para toda a Baixada Fluminense e para a Prefeitura do Rio. Os outros hospitais federais vêm perdendo muito da sua força de trabalho porque os profissionais estão se aposentando. Então, o nosso principal pedido hoje para o Ministério da Saúde, nessa relação com o Ministério da Saúde, é para que se aumente o investimento na rede federal. A alta complexidade na cidade, na Baixada, no Estado,
é de responsabilidade dessa rede federal e dessa rede estadual. E é muito importante esse investimento. Então, a gente está em uma relação intensa com o Ministério da Saúde, pedindo para que eles, de fato, recomponham a força de trabalho desses hospitais. Alguns desses hospitais precisam de uma reforma muito importante. Faltam 2 anos agora dessa gestão. É importante que eles invistam aí nessa estrutura da rede hospitalar na cidade do Rio de Janeiro, porque ela faz muita diferença para a população da cidade do Rio, para a população da Baixada. O senhor não pensa em estadualização ou municipalização desses hospitais federais, não? Eles são hospitais que têm um componente federal, um componente federal importante, são institutos nacionais. Eu acho que não é o momento de estadualizar ou de municipalizar qualquer um desses hospitais. Mas eles não podem morrer, eles não podem ser abandonados pelo Ministério da Saúde como foram. Então, a minha expectativa é que o ministro Queiroga consiga avançar nessa reestruturação e na reforma da rede hospitalar federal da cidade do Rio. Com o Estado agora, a gente tem um novo secretário também, o secretário Alexandre Kiep, que é um técnico da vigilância, um cara muito capacitado. Na primeira reunião com ele, a gente já falou especificamente do calendário único de vacinação. Isso foi muito importante, a gente avançar para o estado todo, para a Baixada, para um calendário único, para evitar a migração de pessoas de uma cidade para outra. Outro ponto importante também são as unidades de pronto atendimento do estado e os principais hospitais estaduais, o Getúlio Vargas e o Carlos Chagas, que são 2 hospitais importantes na cidade. Há pouco eu estava comentando o quanto o Hospital Getúlio Vargas é importante para a região da Penha, para aquela região da cidade, mas também para a cidade toda e para a Baixada. Então fica o nosso início dessa discussão de uma reforma importante nesses 2 hospitais estaduais e também uma reestruturação das UPAs estaduais, principalmente a UPA da Penha, que é uma UPA que é daquele grupo de UPAs mais antigas, que foi inaugurada há muito tempo e que estão com a sua estrutura física precisando de reforma e precisando de adequação. Eu acho que tanto a rede federal quanto a rede municipal vão avançar muito. Espero que tanto o governador Cláudio Castro quanto o ministro Queiroga consigam estruturar essa rede e entregar uma rede muito melhor aí para o próximo ano. Um assunto que está diretamente ligado à sua secretaria, que é a questão do avanço da tuberculose, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em vários municípios da Baixada Fluminense. Não falta remédio, não falta atendimento. O que acontece que avança? Por que avança a tuberculose? Mauro, esse é um desafio, né? A tuberculose é uma doença que está muito ligada às condições sociais e com o empobrecimento da população, que se agravou nesse ano de pandemia, as condições sociais pioraram muito. Então, é muito importante que a gente também olhe a tuberculose só além da medicação. Então, a maioria das pessoas que morrem de tuberculose são pessoas que têm uma renda bastante baixa, dificuldade de se alimentar direito ou tem alguma outra comorbidade que está envolvida nesse processo. Então, vale a gente ficar muito atento a isso. Mas a rede de saúde, a rede assistencial também precisa melhorar. Então, o melhor jeito de tratar a tuberculose é montando um vínculo com aquele paciente, conhecendo aquele paciente e acompanhando esse paciente durante todo o tratamento. Quais são os locais ideais para esse acompanhamento? São as clínicas de família e os centros municipais de saúde. Então, o avanço da atenção básica, ele está diretamente relacionado com a melhoria do cuidado desse paciente. Se eu tenho um agente comunitário que vai na casa do paciente levar medicação, se eu tenho um agente comunitário que acompanha se esse paciente tomou a medicação no tempo correto, se ele fez os exames no tempo correto, a chance da gente ter sucesso nesse tratamento é muito maior. Além disso, uma boa equipe de saúde da família, uma unidade de saúde estruturada, também vai avaliar as condições sociais desse paciente para tentar montar uma articulação setorial, uma articulação com outros setores, para que também possa melhorar a questão da alimentação, a questão da renda daquele paciente. Às vezes
é necessário incluir ele num programa social para receber algum tipo de recurso. E às vezes as pessoas são tão pobres que não têm condição de fazer isso sozinha, não tem documentação. Então é importante aquela equipe de saúde da família estar atento na análise daquele paciente como um todo. E a tuberculose só se resolve dessa maneira, melhorando as condições sociais e estruturando os serviços de saúde. Então não é só a providência de uma só secretaria, não basta que a Secretaria de Saúde tem que acontecer que outras secretarias de desenvolvimento social, de atenção, isso, se integrem. No governo Eduardo Paes, isso está acontecendo, essa integração? Muito, né? A gente, nos 2 primeiros governos isso foi muito marcante, né? Tanto a presença da educação, da saúde e da assistência social. A maioria das escolas novas e dos equipamentos dos EDIs, né? das creches, tiveram uma integração muito forte com as clínicas de família e também com a assistência social. Isso começou num programa que é um programa Primeira Infância Saudável, onde se acompanhava as crianças até o 1º ano de vida. E depois isso se desdobrou nos territórios sociais, onde a Secretaria de Saúde, a Assistência Social e Educação trabalham juntas ali naquele território para o desenvolvimento daquela região. Isso ainda precisa avançar muito. Eu acho que a gente começa uma nova gestão agora nesse olhar. Se você puder olhar depois o plano estratégico da prefeitura, ele tem um forte componente aí nessa integração. O secretário Pedro Paulo, junto com o prefeito, tem estimulado essa integração o tempo todo na gestão. Eu acho que nessa gestão a gente vai conseguir fazer ainda melhor essa integração do que foi na gestão anterior. Estou conversando aqui com o secretário de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, o professor Daniel Sorange. Queria pedir licença por mais alguns minutos, para o nosso último intervalo, e propor que aí nós possamos falar por que mesmo diante de tantas campanhas, a população insiste em não atender, não usar máscara e continuar se aglomerando. Mas isso é daqui a pouco, depois do nosso intervalo, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorange. Professor Daniel Sorange, em relação a todas as campanhas que a prefeitura, que os estados, que o governo federal, governo federal nem tanto, né? Tem ali uma divisão entre usa máscara, tira máscara. Aqui no Rio não. As campanhas e as providências estão todas direcionadas para não aglomeração, combate à aglomeração, uso de máscara, lavar a mão, higienizar, não sei o que, isso tudo. Mas boa parte do povo parece que ouve, mas não segue. Isso é do comportamento da gente? O que é isso? Mauro, eu acho que isso foi o que mais entristeceu aí os profissionais de saúde e as pessoas que trabalham com saúde, né? A gente viu muitas cenas de falta de empatia, de falta de solidariedade, de pessoas que só se preocupavam com a sua saúde e às vezes nem com a sua própria saúde e não tinham a menor preocupação com a comunidade, com os locais onde vivem, né? É muito ruim você ver uma pessoa jovem indo se aglomerar num bar e coisa, e depois você encontrar aquele avô, aquele pai internado no hospital por irresponsabilidade dos outros. Então isso foi muito triste nessa pandemia, está sendo, né? A gente vive ainda pessoas com total falta de empatia para a sua saúde, para a saúde dos outros. Mas a gente também precisa entender um pouco que não é fácil para as pessoas o momento que a gente está vivendo. Então tem muitas pessoas que estão vivendo um momento de luto, perderam parentes, ou que se recuperaram de maneira bastante difícil da Covid, ou pessoas que também
perderam o emprego, que tiveram uma modificação da sua vida como um todo. Então a gente está sempre tentando tomar um cuidado para não julgar aquela pessoa como ela de maneira muito fria, sem entender aquele contexto em que ela está vivendo. Mas é muito ruim você ver que ainda tem pessoas que não utilizam máscara, que se aglomeram, que vão para a festa. Então, aos poucos a Secretaria acho que está avançando em relação a isso. A gente tem cada vez regras mais claras para as pessoas seguirem, evitar ter muita confusão entre as regras do governo federal, as regras do governo estadual e regras municipais. Nos últimos meses a gente tem tentado alinhar todo mundo em medidas de proteção à vida. As pessoas falam, são medidas que me impedem de fazer coisas, são medidas restritivas. Na verdade, são medidas de proteção à vida. A gente quer que as pessoas usem máscara porque a gente quer proteger a vida daquela pessoa. A gente quer que ela não se aglomere, não é para multar ela ou porque a gente simplesmente tem esse desejo. É que a gente sabe que se ela se aglomerar, ela vai causar risco para a vida dela e vai matar a gente. E às vezes isso não fica muito claro na cabeça das pessoas e obriga o Estado a ter que utilizar uma mão muito mais pesada, que é multar as pessoas, colocar a guarda municipal fechando bares, fechando boate. É algo que a gente nunca queria assistir. É uma cena horrível de pensar que o Estado tem que estar tutorando aí as pessoas para cumprirem medidas de saúde pública. Isso aconteceu em vários lugares. Infelizmente, a gente teve muitas pessoas que foram multadas, algumas pessoas respondendo até processos criminais em relação a isso. E a gente espera que cada dia mais as pessoas vão tendo consciência do quanto que precisam proteger a sua saúde. Muito provavelmente essa pandemia de Covid vai passar. Com a vacinação avançando, com os níveis de internação diminuindo, a gente vai ter um cenário muito melhor na pandemia. Mas eu acho que algumas lições vão precisar ficar para a gente para o futuro. E a primeira lição é que a gente precisa viver numa sociedade onde as pessoas comecem a enxergar o outro com mais empatia, se colocar um pouquinho no lugar da outra pessoa, que nem sempre tem as mesmas condições dela. Espero que essa pandemia deixe esse legado aí para a vida das pessoas. No caso, o senhor diz e colocou com muita propriedade, os entes se entendendo melhor, né? Os atores principais, quem tem poder, quem está no cargo e tal. No caso do futebol, houve convergência entre o governo federal, estadual e municipal. É uma preocupação muito grande você pensar num grande evento como a Copa América, num momento em que a gente tem um risco de transmissão alto na cidade. Inicialmente a gente não foi consultado, e também a gente não foi consultado por nenhum outro governo, ou pelo governo federal, ou pelo governo estadual. A gente tinha regras bem estabelecidas aqui na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito tinha um decreto que impedia que as pessoas pudessem frequentar como público os estádios. Também tinha decretos estabelecendo medidas de distanciamento social, máscara e outras medidas bastante importantes. A Conmebol, nessa semana, apresentou um protocolo bem estruturado com a entrada de pessoas no país e todo o seu planejamento para evitar a transmissão da doença na cidade. Então, os aviões das delegações vão ser todos fretados, todas as pessoas que vão vir para o Brasil vão ser obrigados a serem testados também, vão ficar em um hotel restrito e aquela delegação não vai ter contato com outras pessoas pelas regras que a Conmebol colocou, e no momento do jogo também uma série de medidas restritivas para evitar a disseminação da doença e os contatos só os estritamente necessários dentro de campo. Eu acho que essa série de protocolos que a Conmebol colocou, respeitando os decretos municipais, vão aumentar o nível de proteção, mas sempre é muito preocupante você pensar num grande evento, num momento de alta transmissão como a gente tem hoje. A Secretaria de Estado também está avaliando e considerou os protocolos da Conmebol adequados, mas nessa discussão de Copa América,
a relação foi muito mais entre os entes federados e a Conmebol do que entre os próprios entes, que não aconteceu. Inclusive foi uma surpresa para a Secretaria de Saúde saber que o Rio de Janeiro ia sediar a Conmebol. Felizmente os protocolos apresentados respeitam os decretos e é possível se realizar sem mais problemas. Estamos na reta final do nosso programa. Nesses 2 minutos que nos restam, queria que o senhor se posicionasse, como tem se posicionado em relação à Covid na cidade do Rio de Janeiro hoje. A ocupação de leitos e de UTIs também. Mauro, nosso cenário epidemiológico é muito melhor do que a gente tinha anteriormente. O número de casos vem caindo, o número de óbitos por Covid-19 vem caindo, mas ele é muito alto. São 1.300 pessoas que estão internadas com Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia de hoje. Então, apesar da gente ter números melhores, eles são números melhores numa situação de patamar muito alto. Então, tem que se ter cautela. A gente está na reta final da pandemia, mas enquanto, de fato, a gente não tiver uma cobertura vacinal muito alta, tem que se utilizar máscara, tem que se manter o distanciamento social, tem que evitar qualquer tipo de exposição desnecessária para proteger a sua saúde e a saúde dos outros. Ainda temos uma taxa de ocupação muito alta. A gente vai ter um cenário muito melhor com o avanço da vacina. Mas não falta insumo, não está faltando nada. É sempre muito difícil essa manutenção de insumos nas unidades num período de pandemia. A gente viveu momentos muito críticos com insumos do kit de intubação. Felizmente, a Secretaria de Estado e o Ministério da Saúde ajudaram os municípios nessa distribuição e nessa organização. Mas se a gente não tiver respeito às regras, continuar se aglomerando, não utilizando máscara, o número de pessoas que estão internadas pode subir ainda mais. Isso coloca sempre em risco o sistema de saúde como um todo. Então é um momento difícil, é um momento que precisa de colaboração. Não é um momento que o sistema de saúde tem uma capacidade de expansão infinita. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A partir desse momento, nossas câmeras estão inteiramente à sua disposição. Eu agradeço muito, é um prazer estar aqui com você. Eu vira e mexe, eu assisto e gosto muito do programa. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade hoje de reduzir a transmissão na cidade do Rio com a vacinação. E é importante que, se você estiver elegível, vá se vacinar. Se for o seu momento, o seu dia, procure uma unidade para se vacinar o quanto antes. Não fique escolhendo vacina. Se vacine o quanto antes, se proteja. E a gente tem a oportunidade também de se proteger, utilizando máscara, evitando se aglomerar, porque falta pouco para a gente ter uma grande parte da nossa população vacinada. Então vamos tomar muito cuidado nesses últimos meses, que a gente espera que sejam os últimos meses. E se eu puder fazer um pedido para toda a população aí, para utilizar máscara e se vacinar no momento correto. Obrigado, secretário. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até segunda-feira.